E neste agora, nós estamos trazendo aqui uma temática da maior importância, um lançamento oficial do livro Conexão Autista, um conjunto de especialistas pelo Brasil inteiro e nas diversas áreas que a nossa convidada vai poder falar um pouquinho, e em especial do próprio capítulo, né, que ela produziu, a doutora Wani Luna Mesquita. Queria que você fizesse as suas considerações iniciais sobre a importância, né, de estar aqui num podcast como esse, para a gente transmitir para tantos acadêmicos e profissionais espalhados nesse Brasil e, quem sabe, no exterior, que vão ter acesso por meio do YouTube. Né? Bom dia a todos. A gente fica muito grata em ter sido convidada para falarmos aqui um pouco sobre o autismo, né, que é uma coisa que está agora evoluindo cada vez mais, está aparecendo muitas crianças, muitas pessoas, o diagnóstico está aí, e o intuito é sensibilizar, porque quando a gente sensibiliza essa família a aceitar, o luto dela passa a ser luta e ela abraça a causa, né? Então a gente fica muito feliz em estarmos aqui falando sobre isso. Que maravilha. Então, vamos iniciar aqui a conversa, né, porque temos muito que aprender, particularmente ao ter acesso ao livro, fiquei encantado. É uma riqueza de conteúdos, salvo engano, são 23 capítulos, se não estou enganado, e um dos capítulos que a Wani está, né, desenvolveu e escreveu. Então, eu começaria dizendo o seguinte: sua trajetória é marcada por uma virada profunda, né, de profissional a estudiosa do autismo em função do diagnóstico do seu filho. Como foi esse processo de transição e o que mais te marcou neste percurso? Assim, Ricardo, antes de mais nada, a gente nunca imagina que vamos ter, né, receber uma criança com deficiência, vamos colocar assim, uma pessoa com deficiência. Ainda mais o autismo, que há 14 anos atrás não era tão conhecido. É claro que existia e há muito tempo atrás. Isso aí dá um capítulo isso aí dá um livro, se a gente for falar do autismo, né, bem antes. Mas o autismo, o diagnóstico virou bem mais atual, vamos dizer assim, é uma coisa bem mais atual de 5, 8 anos para cá. Então, há 14 anos atrás, eu grávida, me vi grávida e tive Davi, já tenho uma filha, né? E até então estava tudo bem. Eu não me preocupava em ver isso aí não era primordial. Mas depois de 1 ano e meio, começaram a acontecer coisas que nos deixaram meio preocupados. Que são a história dos sintomas, das coisas diferentes, como, por exemplo, ele não falar. Ele teve um atraso de fala. E aí a gente leva ao médico, o médico diz assim, ele vai falar no tempo dele. Isso aí é errôneo. Isso aí é horrível quando você escuta isso. Nós temos um marco de desenvolvimento. Né? Então, com 1 ano e meio, o menino já tem que balbuciar, já tem que falar algumas palavras, mamãe, papá, né? E ele não falava. Outra coisa era ficar na frente da televisão assistindo desenho, e o mesmo desenho, porque se tirássemos o desenho, gritava, né? Quando a gente chamava pelo nome dele, ele não se virava para ver quem era. Então, brincava de modo errado, porque a gente diz assim, ele estava brincando? Não, ele pegava o carrinho, botava de ponta cabeça, e a gente achava aquilo lindo, mas ali não é brincar, né? Então, várias coisas. Deixou de comer alguns alimentos, começou a ficar preocupada. Porém, nesse período, a minha mãe ficou doente e os olhos se viraram para ela. Né? E depois de 2 anos, a gente viu que realmente a gente precisava dar um direcionamento. Chegamos ao diagnóstico, né? Tivemos que sair de Belém, porque hoje, para se receber um diagnóstico, ainda é complicado. Se tem com mais facilidade, se tem, entre aspas. Mas uma pessoa que não tem condições financeiras, ela fica numa fila de espera. Entendi. Ela aí tem 50 crianças, 40 crianças na frente dela. E aí passam-se meses. E eu fui a São Paulo e recebi diagnóstico. Mediante tudo aquilo, eu, como pedagoga, me vi meio assim, o que é que eu faço agora? E o psiquiatra
doutor Estevam, maravilhoso da USP, disse para mim, se você puder vir mais a São Paulo, venha, porque a gente vai mostrar para você um caminho. E aí, quando eu voltei para Belém, nós decidimos que eu iria parar de trabalhar. Para eu focar no autismo, para eu conhecer mais e tentar ajudar aquela pessoa. Eu digo pessoa porque a partir do momento que eu ajudo meu filho, eu estou ajudando outros. Sim. Né? E eu quero te dizer, Ricardo, que a partir daí foi assim, as coisas foram se encaminhando de uma tal forma que eu, em momento algum, me arrependi de ter feito isso. Muito bem. Que percepção interessante, né? Eu queria convidar vocês a acessarem, adquirir esse livro. Essa história ela conta também um capítulo muito importante. E aí veio para uma segunda indagação. Você colocou que as pessoas mais simples talvez não tenham condição, né? E até o conhecimento mínimo, né? Então, o conhecimento técnico é fundamental, né, para a vivência materna, né, que traz uma dimensão única. Pergunto, com sua formação de psicopedagogia, se entrelaça com sua experiência pessoal como mãe de um adolescente autista, né? Hoje adolescente, mas essa relação começou bem. Então, quer dizer, com a sua formação, com o seu conhecimento na pedagogia, né, como que isso pôde mudar bastante? Quem dera que toda mãe de uma criança que tem as suas dificuldades pudessem ter uma formação de pedagogo, ou de psicólogo, ou de médico, porque a visão é outra. Não tem como. Né? Eu me sinto assim, muito feliz em poder, naquela época, dizer assim, vou parar e vou me especializar. Né? Mas a gente imagina aí muitas mães, e é a maioria, que não tem condições financeiras, que tem, às vezes, só o ensino fundamental, e que param toda uma vida para trabalhar. Elas precisam trabalhar. Como é que elas podem parar de trabalhar para ajudar seu filho? Então, isso aí é muito complicado. Mas a gente tem, no meu caso, eu vi a pedagogia se entrelaçar diversas vezes. E aí, pode até ter sido que a pedagogia me fez parar. Porque eu já tinha ajudado tantos adolescentes, tantas crianças, tantas pessoas, por que não ajudar agora meu filho? Esse ponto de interromper a carreira para se dedicar mais, a criança tinha quantos anos aproximadamente? 2 anos e meio, mais ou menos. Está se falando já uns 12 anos de atividade. Né? Exato. O que te motivou a transformar a sua jornada em palavras e compartilhar essa vivência por meio da escrita? Né? Houve um momento chave que despertou essa decisão? Eu acho que quando a gente ama o que faz, eu sempre, para quem me conhece, sabe que eu não paro, né? Pode fazer várias coisas. E aconteceram muitas coisas aí. Então eu dizia assim, e os meus próprios amigos diziam assim, tu tens que contar a tua história. Porque é muito legal você ver uma mãe que para e não é infeliz. Que as pessoas dizem, eu parei, hoje eu estou tão infeliz porque eu parei, porque eu quero criar meus filhos. Eu acho que foi tão assertiva essa palavra, e hoje eu ajudo tantas mães, que eu pararia de novo. E quantas vezes fosse. E quando a gente se vê estudando o autismo e se especializando, e eu sou neuropsicopedagoga, porque na época da pandemia eu fiquei em casa e digo, não, vou fazer curso. E comecei a fazer pós-graduação e tudo mais, e entender e tal. E a gente vai ajudando as pessoas. E aí veio o livro, veio um convite da Liz, que está nos escutando, e ela nos convidou num congresso em São Paulo. E eu aceitei. E eu fiquei assim, poxa, vai sair o livro. E saiu, e é lindo, né? A gente está muito feliz. Fomos convidadas agora para ir para a Bienal do Rio de Janeiro. Nós estaremos lá no dia 18, no Dia do Orgulho Autista, falando sobre autismo, vivenciando, passando a nossa vivência, né? E o meu olhar é diferente de um médico. Eu digo o seguinte, né? Porque o meu olhar
ele tem um olhar de mãe, de família. E eu tenho um projeto em casa, né? Eu tenho aquele laboratóriozinho que eu aprendo todo dia. Sempre, no fundo, você não parou, né? Você mudou. Isso. Você está escrevendo, você está dando palestra, você está passando informações para as outras pessoas, né? Mas eu imagino que isso não foi tão fácil. Por isso, pergunto o seguinte: ao escrever sobre o autismo, quais foram os principais desafios emocionais ou técnicos que você enfrentou? E como conseguiu superá-los? Às vezes a gente vai escrever uma carta para alguém e não consegue porque chora. Eu imagino escrever sobre. Olha, agora o olho já ficou, né, marejado. Realmente, escrever um livro é você reviver uma história. E quando a gente revive, amigo, coração palpitadas. Por diversas vezes, porque assim, você hoje, para escrever um livro, você pode falar, né, gravar, você pode escrever e tal. Eu quis escrever, porque eu gosto da escrita. E toda vez que eu me via, eu me trancava no meu quarto, que eu tenho um quartinho lá da bagunça, eu digo, e aí eu escrevia, aí eu chorava, aí eu rezava, respirava, saía do quarto. Aí o meu marido dizia assim, já está chorando? Eu disse, porque eu estou revivendo. Sim, sim. Então, e aí é que eu te digo, quando a gente escreve, parece assim que melhora assim o teu olhar, você vê aonde você precisa melhorar, né? Então eu acho que o que eu senti foi isso, eu revivi aquela história, mas em nenhum momento eu disse assim, mas eu fiz errado. Não, eu me sentia cada vez mais fortalecida. E eu queria escrever mais. Como nós somos muitas, né? Eu vou deixar cena dos próximos capítulos. Porque com certeza, Ricardo, vem coisa muito boa aí. Que bom. Ontem nós discutimos no evento sobre a inclusão de crianças nas escolas, né? Inclusive um professor fez um depoimento muito importante e nas duas esferas, né, seja a pública e a privada, a legislação é uma só, né? Você tem que aceitar, tem que incluir. Mas nem sempre é a realidade, né? Às vezes não tem vaga, não tem isso, não tem aquilo. Então, os pais vão se separar com isso, os responsáveis. Com isso, a gente pergunta o seguinte: em um cenário em que ainda há tantas informações desencontradas sobre o autismo, quais as informações você considera essenciais para pais e os responsáveis? Ou seja, é importante como esse momento, está divulgando e outros, né, para que nós possamos ajudar mais pessoas que passam por esse problema. Na verdade, assim, nas escolas, às vezes eles brincam de inclusão, né? Se brinca de inclusão. E quando você tem uma mãe atuante, eu sou uma delas, eu tenho muitas amigas que são atuantes, as coisas melhoram por bem ou por mal. Entendi. Porque nós temos leis aí. E nós não podemos dizer que não tem vaga. Isso é uma coisa. É óbvio que também nós temos a certeza de que é difícil. Mas a escola tem que abrir as portas, né? Sábado eu estava no curso e uma pessoa disse para mim assim, mas para a palestrante, eu estava assistindo o curso, mas não era melhor colocar essas crianças numa escola só para elas? Aí quando ela disse aquilo, me deu vontade de levantar e sair. Era uma moça que estava assistindo o curso. E aí a professora foi fantástica. Disse, não, isso não é inclusão. Sim. Incluir é você colocar junto, para que a gente possa entender o autismo ou qualquer deficiência. E eles também, como é que se diz? Se unirem para que a gente possa essa situação, vamos dizer assim, meio embaraçosa. Porque preste atenção, o autismo, ele não tem cara. E um autista, assim como o Davi, meu filho, ele é muito bem aceito na turma, porque a mãe vive lá e chama um colega, chama outro colega, e faz uma festinha, convida todo mundo, tenta fazer esse caminho. E sempre estamos lá com a direção, fazendo palestras em sala de aula, sabe, Ricardo? Isso é importante.
mas nós sabemos que, por outro lado, tem escolas que dizem assim, nós vamos fazer aqui um treinamento, mas é aquele treinamento ali, água com açúcar, e já deu, porque precisa dizer que deu. E não é assim. Ok. Né? Temos aqui estamos chegando ao final, mas tem mais perguntas aqui. Inclusive, aproveitando que nós estamos online, se alguém tiver alguma pergunta, aproveite para fazer no chat, né? Para nossa colega aqui poder, a professora Vitória, poder acessar e a gente ter a possibilidade de responder. Essa é uma oportunidade ímpar, né? Os nossos outros podcasts nós não fizemos ao vivo, então não tinha essa possibilidade. Se pudesse resumir em uma única frase a essência do seu capítulo, qual seria a mensagem mais importante que deseja transmitir? São muitas, né? Mas eu acho que a principal é fazer do luto a luta e aceitar o seu filho, aceitar na família, aceitar na escola. É aceitação, resiliência e sensibilização. É importante hoje a gente sensibilizar as pessoas a entenderem que as pessoas neurodivergentes podem estar no mercado de trabalho, podem estar nas escolas, podem fazer tantas coisas. Vamos aceitar as diferenças. Porque cada ser humano é diferente. Por que não uma pessoa? Certo. Vamos aceitar. Wally, como profissional de educação física, eu tenho, e aqui eu vou fazer um relato a todo mundo, eu trabalhei boa parte da minha atividade profissional, desde os meus 14 anos, quando eu virei professor, virei com 14 anos, eu sempre digo isso, com 16 eu assinei minha carteira profissional. Então, eu já estou há um tempinho como professor, né? E na natação, eu trabalhei com praticamente, à época, com todos os tipos de deficiência. Todas. Na época não se falava em autismo, não se conhecia nada disso. Então eu trabalhei com deficiente visual, paraplégico, hemiplégico, tetraplégico, paralisia cerebral, enfim, todos que você imaginar, a gente trabalhou. A experiência sua com o seu filho, a atividade física, a educação física, o esporte, ajudou de alguma forma? O que você pensa sobre isso com a sua experiência como mãe também, né? O esporte é fundamental para as nossas crianças. Para as pessoas, a gente pode dizer assim, né? E para eles não seria diferente. Por exemplo, o Davi faz futebol. Ontem foi dia dos namorados, eu tive que ir para isso porque ele faz futebol. Então, se eu dissesse para ele que ele não iria, ele poderia desregular. Né? Então, ele é alucinado por futebol. Ele adora andar. Né? E a gente sabe que o esporte é primordial para a vida de todos. Então, se todo mundo pudesse ter um professor de educação física inserido aí, porque vocês têm uma missão... A inclusão talvez fosse muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque eles gostam da educação física. É prazeroso, eu adorava. Né? Quem dera que a gente pudesse ter mais educação física, né, no currículo, porque as crianças aprendem com mais facilidade. Né? O professor ele tem um domínio muito grande. Né? Para os PCDs, poxa, a água é maravilhosa. A água para as crianças que têm ansiedade, que têm hiperatividade, né? Acalma mais. Então, a natação é fantástica, o futebol, né? Tudo. O esporte, em geral, facilita muito a inclusão, facilita a vida, a qualidade de vida dessas crianças, dessas pessoas. Vamos lá, vamos então para a penúltima pergunta. Lembrando que você pode aproveitar e fazer sua pergunta. Chegou alguma aí, Vitória? Né? Vamos aproveitar essa oportunidade ímpar, né? Estamos ao vivo para alguma indagação. O que você gostaria que os leitores sentissem ou pensassem ao fechar a última página do livro? Aí aqui já não é só de um capítulo, né? Mas do todo, que você conhece o livro todo. Qual transformação espera despertar em quem lê seu relato? Eu espero que essas pessoas vejam o autismo de uma outra forma. Né? E depois que a gente recebe o diagnóstico, a vida. A gente só precisa
ter o conhecimento, né? Então, quando a gente junta o abraçar dessa pessoa com o conhecimento, é mais fácil. Você não pode querer assumir ou deixar de trabalhar ou fazer alguma coisa sem conhecer essa dificuldade dessa criança. Porque tem pai, mãe, eu vou ficar em casa. Não, você tem também que estudar, tem que correr atrás. Tem grupos de apoio aí, tem vários grupos de apoio que podem ajudar essas crianças, podem ajudar essa mãe. Né? Eu digo sempre que a gente tem um grupo que a gente sai para jantar e a gente diz, é proibido falar de autismo. E nós precisamos também desse abraço, desse conforto, desse carinho da família que às vezes não chega, e às vezes chega de um amigo, né, que está mais próximo do que essa família. Então a gente precisamos olhar para essas mães com os olhos mais sensíveis, entendeu? A gente está vendo muita coisa aí. Então, o livro, ele traz isso. A essência do livro é a sensibilidade dessas pessoas. Tem 4 autores autistas. Nós temos a Rosana, que é arquiteta, e ela é autista e tem 3 filhos autistas. E aí? Né? Nós temos o Marcos Canindé, que ele é autista e teve um filho autista. Ele trabalha com educação. Fantástico. Mas ele tem as dificuldades dele. Um dia desse, eu falando com ele, aí eu disse, eu esqueci agora uma frase que eu falei para ele, e imediatamente ele disse, não entendi, Wani. Né? Era uma metáfora. Aí eu, desculpa, olha, é assim, essa coisa. Daí ele disse, agora eu entendi. Entendeu? Então você tem que olhar com um olhar diferente. Então, com certeza, depois que você lê o livro, você vai dizer assim, poxa, é possível, né? É possível conviver, é possível abraçar essas pessoas, né? É sensibilizar essa comunidade para ver o autismo de uma outra forma. Temos uma pergunta aqui da mestranda Adriana Leão sobre a obrigatoriedade de acompanhamento nas escolas particulares. Como fazer se eles disseram que não tem como? Olha, Adriana, obrigada pela tua pergunta. E a gente, olha, mãe de autista briga, é brigona. E a gente vai para cima, nós temos leis que amparam a gente. Se não houver conversa na escola, né, a gente sempre vai para o lado melhor. Vamos à diretoria e dizemos que é lei, que a gente precisa. Né? E quando não há isso, nós temos que ter, se não tiver jeito nenhum, é processo, amiga. Pegar o papel, pegar um advogado e fazer, né, a menção para que a gente consiga. Mas eu digo o seguinte, quando a gente conversa, e às vezes a gente propõe, porque para ter uma pessoa dentro da sala para acompanhar a nossa criança, às vezes a gente pega uma estagiária, né? A gente pega um professor auxiliar, a gente precisa conversar primeiro, mas se não tiver jeito, não tem conversa, a gente parte para o direito, para as leis, para o que a lei assegura para nós, que é ter um professor auxiliar dentro de sala. Muito bem. Antes das considerações finais, tem mais uma pergunta aqui da Vitória Pinto. Sabendo que hoje as telas é um problema no desenvolvimento de qualquer ser humano, como é que é a tua experiência com o Davi em relação às telas, o celular, o tablet, o computador? O que ajudou, o que prejudicou, o que você teve que fazer para adequá-lo, né? Vitória, é muito difícil. Pode ser que em toda a minha trajetória o mais difícil foi isso. Hoje eu brigo. Eu brigo na melhor forma. Tipo assim, ele tem o horário dele de estudo, que ele passa a manhã inteira na escola, chega 1h da tarde, aí almoça, toma banho, e ele diz, posso brincar? O que é o brincar? É a tela. Eu deixo um pouquinho e depois eu tiro e nós vamos estudar. E a gente estuda todos os dias, 1h30, 2. E é uma maneira de eu tirá-lo das telas. Supervisionar. Né? Supervisionar. E aí depois tem o inglês, que ele 2 vezes na semana, tem o futebol 2 vezes na semana. Eu vou tentando tirar. Mas depois que ele chega em casa, não tem jeito. Ele diz agora, eu quero ir para o meu computador. E aí o que é que eu vejo, tá?
o que a gente precisa observar é o que é que ele está fazendo. Supervisionar o que está. Supervisionar. E eu sou uma craque para isso, né? Porque eu passo, escuto, vejo por debaixo da porta. Eu digo assim, eu sou meio louca com isso, porque a gente vê tanta coisa ruim, Tanta maldade. né? Tanta maldade. Então, eu vejo muito, porque ele tem um hiperfoco em números. Ele joga muito xadrez. Então, às vezes, eu bato na porta. E aí eu vejo ele estar no xadrez, com os amigos, né? E aí ele está fazendo conta da escola. Ele faz contas que eu fico assim arrepiada. Então, o que é que eu te digo? É supervisionar. É muito difícil. Então, se nós tivermos uma criança, o melhor é não dar telas. Mas no caso dele, ele já estava imbuído. Então, tirar é mais difícil. Mas mãe é mãe, supervisiona, que a gente consegue. Perfeito. Bom, vamos passar para as considerações finais. Eu estou muito honrado e feliz de você poder ter vindo aqui com a gente. Temos esse livro, Conexão Autista, com um prefácio de nada mais, nada menos do Dr. Tiago Castro, vocês vão ver quem é, né? Fortalecendo Laços, um guia afetivo para famílias atípicas, escolas e clínicas, tendo como coordenadora a Liz Ribeiro. Então, eu queria que você dissesse como é que as pessoas podem conseguir adquirir este livro, reforçasse o Dia Nacional, né, e o evento que você vai participar no Rio de Janeiro. Bom, quem quiser, eu tenho um livro, vai chegar para mim, a partir do dia 20 eu vou estar recebendo. Eu posso mandar o meu número. O contato da professora. Contato 919 8041. Já vai pôr na tela ali, fique tranquilo. 8282. E a gente vai sair depois. Esse é um livro muito gostoso de ler. Sim, sim. Tem histórias brilhantes, lindas, que a gente não tem ideia do que é ter um autista que teve um retorno, que teve uma evolução. E eu digo o seguinte, que a gente precisa sensibilizar essas pessoas, porque agora, dia 18 de julho, é o dia do orgulho autista, e aí as pessoas me dizem, mas orgulho autista? Sim, por que não? Ter orgulho de ser autista, né? Ter orgulho de ter um filho autista. É o amor aí, é a construção de um mundo melhor. São pessoas que não têm filtro, eles dizem o que gostam, o que não gostam. Eles são pessoas amáveis e que a gente vai colocando naquele caminho correto e amando com todas as diferenças. E aí, no dia 18, nós vamos estar na Bienal do Rio de Janeiro. Muito grata pelo convite da Escrita Nobre e da Bienal. Nós vamos estar palestrando sobre o livro e sobre a minha experiência com o autismo. Vamos estar com uma autista, a Fernanda Fialho, que tem mais de 3 milhões, né, de seguidores. Eu tenho isso tudo não, mas o que importa quando a gente consegue uma pessoa, eu já fico feliz. Que bom. Né? É isso. Professora, temos um brinde para a nossa convidada, a professora Vitória. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Muito feliz aqui em nome do GPS da ENEAP. Queremos convidar a todos a continuar, que nós vamos ter um brevíssimo intervalo de aproximadamente 10 minutos para a preparação do próximo convidado. E pedimos para a professora doutora Vitória entregar, por favor, a nossa convidada um brinde da nossa escola. Muito obrigado. Obrigada, Leon. Muito obrigada. E já estamos de volta e obrigado aí por estarem conosco. Fique conosco, daqui a pouco teremos um entrevistado que vai falar sobre empreendedorismo e fitness. Até mais. Bom dia.